Será uma bola de neve cósmica suja, feita de gelo, poeira, rocha e gás? Será um cometa natural? Ou será algo mais? Esperava-se que as novas imagens do Atlas D3 trouxessem clareza. No entanto, em vez disso, elas mergulharam os cientistas em ainda mais incertezas. Porque no momento em que esse objeto passou, o Sol deveria ter dissipado as ilusões e revelado sua verdadeira natureza. Se o Three Eye Atlas for um cometa, seu comportamento será diferente de qualquer outro já registrado. Mas, se não for, podemos estar observando algo completamente novo se movendo pelo nosso sistema solar. O que chama a atenção não é o medo, mas a confusão, já que cada imagem adiciona detalhes, ao mesmo tempo que elimina certezas. Em vez de respostas, as imagens criaram camadas de dúvida, forçando os especialistas a parar e repensar o que viam. Então, se as imagens levantaram mais perguntas do que soluções, o que exatamente elas não conseguiram explicar? A história de 3 objetos começou em julho de 2025, quando uma varredura de rotina detectou discretamente algo que não se comportava como nada que os astrônomos estivessem acostumados a ver. O telescópio de levantamento Atlas, no Chile, estava fazendo o que sempre faz, vasculhando o céu noite após noite, rastreando pontos de luz tênues que geralmente se revelam asteroides comuns ou cometas distantes. Desta vez, um sinal se recusou a se encaixar no padrão, porque estava se movendo muito mais rápido do que o esperado e cruzando o céu em um ângulo que parecia errado. A princípio, o objeto apareceu como um borrão fraco, mal se destacando do fundo de estrelas. No entanto, seu movimento imediatamente gerou preocupação. A maioria dos objetos conhecidos se move lentamente entre as imagens. Mas este saltou para a frente com uma velocidade incomum, obrigando os sistemas automatizados a sinalizá-lo para uma inspeção mais detalhada. Quando os pesquisadores analisaram os dados, os números não os tranquilizaram, já que a velocidade estava muito além do que é típico para objetos nascidos dentro do sistema solar. O que tornou o momento perturbador não foi apenas a velocidade, mas também a falta de familiaridade. Os astrônomos se baseiam em padrões porque planetas, asteroides e cometas tendem a seguir regras que se repetem ao longo de décadas de observação. Este objeto se recusou a seguir essas regras, e os cálculos iniciais sugeriram que ele não estava orbitando o Sol em um circuito estável, como a maioria dos visitantes que conhecemos. Em vez disso, parecia estar apenas de passagem, como se tivesse vindo de outro lugar e não tivesse intenção de ficar. Nas horas seguintes, as equipes começaram a compartilhar medições e refinar a trajetória, na esperança de que o comportamento estranho desaparecesse com dados melhores. Não desapareceu. Cada atualização apenas reforçava a sensação de que algo nessa descoberta era diferente, pois o caminho permanecia íngreme, rápido e difícil de conciliar com os modelos familiares. Mesmo antes de nomes ou classificações serem discutidos, a inquietação já estava presente, crescendo silenciosamente por trás das telas dos computadores. O objeto não chegou com drama ou espetáculo, mas seu silêncio o tornou ainda mais perturbador. À primeira vista, não houve revelações repentinas nem histórias empolgantes, apenas um sinal tênue que continuava a superar as expectativas. Essa entrada sutil foi importante porque significava que a descoberta era baseada em dados, não em imaginação ou sensacionalismo. Os cientistas não estavam reagindo a um boato, mas a números que se recusavam a se comportar. Esse momento se tornou a base de tudo o que se seguiu. Antes dos debates sobre composição ou origem, havia uma constatação simples compartilhada por todos os observatórios. Esse objeto não se assemelhava a nada familiar. Foi o ponto em que a curiosidade se transformou em atenção constante e a observação rotineira deu lugar à investigação focada. Se o primeiro sinal já desafiava o que os astrônomos esperavam ver, a próxima pergunta era inevitável. O que era exatamente esse objeto que se recusava a se mover como os demais? No centro da confusão inicial estava a aparência do Atlas de 3E em suas primeiras imagens. Isso porque o que os astrônomos viram não se assemelhava em nada a um objeto espacial típico. Em vez de uma ponta afiada ou um traço nítido, o objeto apresentava um núcleo brilhante envolto por uma camada suave e difusa, criando uma forma que muitos descreveram como orgânica em vez de mecânica ou rochosa. Ao olho humano, parecia menos um cometa, e mais uma célula microscópica flutuando na escuridão, com um centro brilhante e uma camada externa desfocada. Essa impressão era importante porque os dados visuais frequentemente moldam as primeiras conclusões.
Os astrônomos são treinados para ler padrões na luz, mas mesmo os especialistas podem ser enganados quando um objeto está distante, se move rapidamente e está parcialmente oculto pelo brilho. Nessas primeiras imagens, a luz solar dispersa através do gás e da poeira criou um halo suave, enquanto o brilho central parecia compacto e estável. Essa combinação dava a ilusão de uma forma autossuficiente, como se o objeto tivesse estrutura em vez de movimento. A confusão começou a se dissipar somente quando os cientistas compararam imagens tiradas de ângulos diferentes e em momentos diferentes. Quando o objeto se deslocou em relação ao Sol, a camada brilhante esticou-se e mudou de forma, revelando que a névoa não era uma superfície, mas sim material sendo expelido para fora. O que parecia ser uma membrana envolvente era, na verdade, uma nuvem de gás e poeira. E o centro brilhante não era uma camada sólida, mas um núcleo enterrado profundamente dentro dessa nuvem. Essa mudança de perspectiva alterou tudo. O brilho já não era uma luz misteriosa, mas sim uma coma, a conhecida camada que se forma quando o gelo aquece e liberta gás. A tênue extensão que se estendia a partir do Sol começou a destacar-se com mais clareza, confirmando que o objeto estava a libertar material em vez de o manter coeso. Em termos simples, a aparência semelhante a uma célula não era um sinal de vida ou de um projeto, mas o resultado da física, da distância e do ângulo trabalhando juntos para enganar o olho. Mesmo assim, essa ilusão inicial deixou um impacto duradouro. Isso destacou a facilidade com que o cérebro busca significado quando confrontado com algo desconhecido, especialmente quando os detalhes são limitados. Na observação espacial, as imagens raramente chegam como retratos nítidos, pois são moldadas pela luz, pelo movimento e pelas limitações de nossos instrumentos. Os 3 atlas me lembraram que ver não é o mesmo que compreender e que as primeiras impressões podem apontar na direção errada. Esta etapa de identificação ainda não se tratava de rotular o objeto, mas sim de eliminar pressupostos. Ao reconhecer como o truque visual ocorria, os cientistas podiam avançar com uma estrutura mais clara para a análise. O objeto não se comportava de maneira estranha por ser vivo ou artificial, mas sim porque seu ambiente e movimento criavam uma imagem enganosa. Assim que a ilusão se dissipou, uma questão mais concreta tomou seu lugar. Se a forma estranha pudesse ser explicada pela luz e pela poeira, que evidências mais profundas seriam necessárias para determinar o que esse objeto realmente era? O ponto de virada na história ocorreu quando os cientistas foram além das primeiras impressões e se concentraram em evidências mensuráveis, pois a classificação em astronomia depende de dados e não da aparência. À medida que mais observações foram sendo feitas, o comportamento de 3 atlas começou a coincidir. Padrões que os pesquisadores reconheceram. Mesmo que esses padrões aparecessem de forma incomum, o importante não era a aparência estranha do objeto, mas como ele reagia ao se aproximar do Sol. Um dos sinais mais fortes era a presença de um núcleo de gelo, que é o núcleo congelado que define um cometa. Quando a luz solar atingiu esse núcleo, o calor fez com que o gelo liberasse gás, e esse gás formou uma nuvem brilhante ao redor do centro. Essa nuvem, conhecida como coma, é uma característica clássica observada em cometas por todo o sistema solar. No caso do Atlas de 3E, a coma era tênue a princípio, mas tornou-se mais definida à medida que as observações melhoraram, confirmando que o objeto estava ativamente perdendo material em vez de permanecer sólido e inalterado. Outra pista importante veio da maneira como a poeira ao redor se comportava. As partículas liberadas pelo objeto não se dispersaram aleatoriamente, mas seguiram uma direção moldada pela radiação solar. Esse padrão sugeriu que a pressão da luz solar estava empurrando o material para fora, um processo que se encaixa bem com a física dos cometas. Os asteroides, por outro lado, tendem a permanecer relativamente estáveis e não produzem grandes nuvens de gás e poeira quando aquecidos. A conclusão da NASA não se baseou em uma única imagem ou medição. A descoberta surgiu de um conjunto crescente de sinais consistentes que apontavam para a mesma explicação. O objeto apresentava um núcleo, desenvolveu uma coma e respondeu ao calor solar de maneiras que correspondiam ao comportamento conhecido de cometas. Em conjunto, esses indícios formaram um quadro claro, ainda que alguns detalhes permanecessem obscuros. Contudo, essa confirmação não encerrou o caso. Embora a NASA tenha classificado o Atlas 3.2 como um cometa, logo ficou claro que este não era um exemplo típico. A maioria dos cometas pertence ao sistema solar e segue longas trajetórias repetitivas, moldadas pela gravidade ao longo de milhões de anos. Este não. Sua trajetória indicava um mistério muito mais profundo.
pois nada em seu movimento sugeria que tivesse se formado junto ao Sol. A confirmação, portanto, resolveu um problema, mas criou outro. Os cientistas agora podiam afirmar com certeza que tipo de objeto estavam observando, mas não conseguiam explicar sua origem. A descrição do cometa descrevia sua estrutura e comportamento, mas não mencionava nada sobre sua origem ou história. Nesse sentido, a palavra esclareceu o presente, deixando o passado completamente em aberto. Esse momento marcou uma mudança na investigação. A questão não era mais se 3 Atlas se encaixavam em uma categoria conhecida, mas se essa categoria era suficiente para explicar sua trajetória. Se o objeto se comportava como um cometa, mas não pertencia ao sistema solar, então o próximo passo era inevitável. Como um cometa com características familiares poderia vir de um lugar tão distante do alcance do Sol? A pista mais forte de que 3 Atlas não pertencia ao nosso sistema solar veio de sua trajetória, porque o movimento conta uma história mais profunda do que a aparência jamais poderia. A maioria dos cometas segue longas trajetórias em forma de laço, moldadas pela gravidade do Sol, retornando repetidamente ao longo de milhares ou até milhões de anos. 3A Atlas não se comportou dessa maneira, já que sua trajetória não mostrava nenhum sinal de retrocesso, como se não tivesse nenhuma ligação com o Sol. Quando os astrônomos rastrearam sua órbita, notaram algo perturbador. Em vez de descrever uma elipse familiar, o objeto atravessou o sistema solar interno em uma trajetória íngreme e aberta. Esse tipo de movimento significa que a gravidade do Sol não era forte o suficiente para capturá-lo, o que imediatamente sugeriu uma origem muito além da família planetária que conhecemos. Em termos simples, 3 Atlas não estava em visita programada porque nunca foi sua intenção ficar. A velocidade reforçou essa conclusão. No momento de sua descoberta, o objeto viajava a aproximadamente 220 mil km por hora, uma velocidade muito superior à típica para cometas que nascem perto do Sol. Esse tipo de velocidade não é facilmente explicado por perturbações gravitacionais locais. Ele se encaixa muito melhor com a ideia de um objeto que passou milhões de anos vagando pelo espaço interestelar antes de cruzar brevemente nossa vizinhança. Essa descoberta colocou o Atlas de 3 olhos em uma categoria muito exclusiva. Em toda a história da astronomia moderna, apenas 2 outros visitantes interestelares haviam sido confirmados antes dele. O primeiro foi Oumuamua, que surpreendeu os cientistas com seu formato estranho e a ausência de uma cauda nítida. O segundo foi Boris, um cometa mais conhecido, mas que ainda carregava a assinatura inconfundível de um forasteiro. 3 Atlas tornou-se o terceiro, e sua chegada reforçou a ideia de que esses encontros, embora raros, não são impossíveis. O que tornou essa descoberta diferente foi o momento em que foi feita e a clareza com que ocorreu. Ao contrário de casos anteriores, os astrônomos detectaram 3 Atlas cedo o suficiente para rastrear seu movimento com precisão, enquanto ele se deslocava para o interior do sistema solar. Cada atualização refinava a mesma conclusão. Esse objeto estava em uma jornada sem volta. Depois de passar pelo Sol, continuaria se afastando e eventualmente desapareceria de volta no vasto espaço entre as estrelas. Há algo silenciosamente inspirador nessa trajetória. 3. Atlas provavelmente se formou ao redor de outra estrela muito antes de o nosso Sol sequer existir, e então vagou pela galáxia por bilhões de anos sem propósito ou destino. Por um breve instante cruzou o caminho da Terra, oferecendo uma rara oportunidade de estudar material moldado por um ambiente completamente diferente. Logo, essa oportunidade desapareceria para sempre. Essa compreensão mudou o rumo da investigação. A questão já não era se 3A Atlas era incomum, pois isso era evidente. O verdadeiro desafio passou a ser quanta informação poderia ser coletada antes que desaparecesse de vista. Se esse visitante realmente viesse de outro sistema estelar, que novos detalhes seu próximo encontro próximo poderia revelar? A investigação entrou em uma nova fase quando o 3 Atlas passou perto o suficiente de Marte para ser visto de um ponto de vista completamente diferente, pois observar um objeto de vários locais pode revelar detalhes que os telescópios terrestres geralmente não conseguem captar. Naves espaciais operadas pela Agência Espacial Europeia e pela NASA já estavam ativas ao redor do planeta vermelho e, pela primeira vez, seus instrumentos capturaram imagens de um visitante interestelar se movendo pelo sistema solar interno. Essa mudança de perspectiva foi importante, pois permitiu aos cientistas observar o comportamento do objeto em tempo real enquanto interagia com a luz solar e o próprio espaço.
Entre as descobertas mais impressionantes estava uma tênue, porém extensa, nuvem de hidrogênio envolvendo o Atlas de 3 olhos. O hidrogênio é o elemento mais simples e comum do universo. No entanto, vê-lo tão amplamente espalhado ao redor de um objeto em movimento levantou questões imediatas. Essa nuvem sugeria que a água ou outros compostos ricos em hidrogênio estavam se decompondo sob a radiação solar, liberando átomos que se dispersaram muito além da coma visível. Em termos simples, o cometa não estava apenas brilhando, mas perdendo material ativamente de maneiras que iam muito além do que o olho humano normalmente conseguia detectar. Essas observações adicionaram uma nova camada ao enigma. Da Terra, grande parte dessa nuvem de hidrogênio teria sido invisível, mascarada pelos limites de distância e luminosidade. Perto de Marte, no entanto, instrumentos sensíveis puderam rastrear sua forma e extensão, revelando quão energética foi a interação com a luz solar. Os dados mostraram que a nuvem se estendia por milhões de quilômetros, transformando o espaço ao redor do objeto em um vasto envelope invisível. O que tornou isso especialmente importante foi o momento em que ocorreu. Os visitantes interestelares não diminuem a velocidade nem esperam para serem estudados, e a sonda Tracer Atlas estava atravessando o sistema solar em uma janela de oportunidade muito estreita. Cada hora era crucial, pois as condições perto do Sol mudam rapidamente, e os processos que liberam gás podem enfraquecer ou desaparecer com o aumento da distância. As imagens feitas em Marte capturaram um momento que jamais se repetirá, congelando uma breve fase de atividade que poderá desaparecer em breve. Os cientistas também observaram como a nuvem de hidrogênio se alinhou com o movimento do objeto. Seu formato indicava como a pressão da radiação e o vento solar estavam moldando os átomos liberados, oferecendo pistas sobre a composição e a estrutura do cometa. Embora esses detalhes não tenham respondido a todas as perguntas, eles forneceram restrições valiosas, reduzindo o leque de possibilidades e descartando explicações mais simples. O significado mais amplo dessas observações vai além de um único cometa. Eles demonstraram que espaçonaves planetárias podem funcionar como observatórios remotos, ampliando a visão humana para o espaço profundo, visando a defesa planetária e pesquisas futuras. Essa abordagem representa um grande avanço, pois permite o rastreamento e a análise a partir de múltiplos ângulos, em vez de depender apenas da Terra. Contudo, a cada nova imagem surgiu uma sensação familiar. Em vez de desvendar o mistério, os detalhes adicionais destacaram o quanto ainda permanecia desconhecido. A nuvem de hidrogênio explicou a atividade, mas não a origem, e descreveu o comportamento sem revelar sua história. À medida que os dados continuavam a chegar, uma pergunta naturalmente se destacou das demais. Se essas novas observações mostrassem o que o Atlas de 3A estava fazendo, poderiam também ajudar a explicar por que ele se comporta de maneira tão diferente de tudo o que conhecemos. Quanto mais os cientistas analisavam o Atlas de 3A, mais 3 anomalias começavam a se destacar, pois cada uma desafiava as expectativas de uma maneira diferente, embora ainda apontassem para um único quadro perturbador. Nenhuma dessas características isoladamente seria suficiente para reescrever o que sabemos. No entanto, juntas, elas formaram um padrão que se recusou a desaparecer. A primeira anomalia foi a idade. Com base em seu movimento e comportamento químico, os pesquisadores estimam que o Atlas de 3 possa ter cerca de 7 bilhões de anos. Isso situa sua formação muito antes do surgimento do Sol e da Terra. Objetos tão antigos raramente são observados de perto, já que a maior parte do material daquela época foi reciclada por estrelas ou está aprisionada em regiões distantes. Em termos práticos, isso significa que o Atlas de 3I poderia conter informações de uma época em que nosso sistema solar sequer existia, transformando-o em um registro em movimento de um capítulo esquecido da história cósmica. A segunda anomalia envolvia a cor. Muitos cometas brilham em verde ao se aproximarem do Sol, e esse efeito geralmente está ligado a moléculas à base de carbono, especialmente um composto conhecido como C2. Quando a luz solar incide sobre essas moléculas, elas emitem uma luz verde que os telescópios conseguem detectar. No entanto, com o Atlas de 3 olhos, o brilho não correspondeu às expectativas. Os dados sugeriam que o cometa tinha baixo teor de C2, mas a cor verde permanecia visível. Essa discrepância gerou confusão, pois a explicação usual já não se sustentava. Ou um processo desconhecido estava produzindo o brilho, ou a composição química desse objeto era muito mais incomum do que os cientistas haviam presumido inicialmente.
A terceira anomalia veio de sua assinatura metálica. Leituras espectrais mostraram sinais claros de níquel sendo liberado pelo cometa, o que por si só não é surpreendente. O que causou estranheza foi a ausência de ferro. Em objetos espaciais naturais, níquel e ferro tendem a aparecer juntos em quantidades semelhantes. Aqui, esse equilíbrio parecia quebrado. Alguns pesquisadores apontaram para um composto chamado tetracarbonol de níquel, uma substância conhecida na Terra principalmente por processos industriais, e não por sua ocorrência em ambientes naturais. Embora essa ideia ainda esteja em estudo, a mera possibilidade destacou o quão incomum poderia ser a composição material do Atlas D3. O que tornou essas anomalias impactantes não foi seu poder de choque, mas sua consistência. A idade sugeria uma origem muito mais antiga que o nosso sistema planetário. O brilho verde indicava uma química que não seguia as regras comuns. As leituras de metais sugeriam processos ou ambientes raramente vistos na natureza. Cada detalhe desafiava os limites dos modelos existentes sem, no entanto, os romper completamente, o que deixava os cientistas numa posição cautelosa, mas apreensiva. É importante ressaltar que os pesquisadores evitaram tirar conclusões precipitadas. Anomalias não são respostas e dados incomuns não significam automaticamente algo artificial ou ameaçador. A ciência avança testando possibilidades, descartando erros e aguardando evidências mais robustas. Ainda assim, os padrões importam. E o padrão que emergiu do 3 Atlas exigiu atenção. Nessa fase, o cometa já não era apenas um visitante de movimento rápido vindo de outro sistema estelar. O objeto havia se tornado um conjunto de perguntas reunidas em um único objeto, forçando os especialistas a repensar a diversidade do material interestelar. O mistério não era mais se algo parecia estranho, mas por que tantos sinais independentes apontavam na mesma direção peculiar. Se essas três anomalias realmente pertencem à mesma história, então o próximo passo é inevitável. Até onde os cientistas devem ir quando os dados apontam para possibilidades que vão além das explicações conhecidas. À medida que a lista de anomalias aumentava, a especulação entrou na conversa, pois perguntas sem resposta frequentemente suscitam ideias que vão além das explicações estabelecidas. Essa mudança não veio apenas de boatos da internet, mas também de comentários feitos por vozes respeitadas que reconheceram abertamente a incerteza. Uma das afirmações mais discutidas sugeriu que havia uma probabilidade significativa, estimada entre 30% e 40%, de que o Atlas de 3 olhos não fosse um objeto puramente natural. Esse comentário serviu como uma faísca. Discussões online rapidamente se encheram de teorias que iam muito além da astronomia tradicional, abrangendo desde sondas avançadas até tecnologia enviada deliberadamente por outra civilização. Entre as ideias mais dramáticas, estava a sugestão de que 3 Atlas poderia ser uma espécie de nave-mãe, viajando pelo sistema solar enquanto liberava instrumentos menores. Nessa versão da história, a trajetória estranha e a química incomum não eram acidentes, mas sinais de um propósito. Um detalhe fundamental nessas teorias era o foco em Júpiter. Em vez de se dirigirem para a Terra, que muitos presumiriam ser o alvo principal, alguns especularam que concentrar a atenção no gigante gasoso fazia mais sentido. Júpiter é massivo, domina o sistema solar exterior e é visível a grandes distâncias. Devido ao seu tamanho e gravidade, destaca-se como um ponto de referência, o que, em teoria, poderia atrair interesse muito além da nossa estrela. A região ao redor de Júpiter também é relativamente estável, tornando-a um local ideal para observação a longo prazo com consumo mínimo de energia. Essas ideias se espalharam rapidamente porque ofereciam uma narrativa que parecia intencional e não aleatória. Eles conectaram movimento, composição e localização em uma única narrativa que parecia explicar tudo de uma só vez. Para muitos observadores, o fascínio não residia no medo, mas sim na fascinação. Afinal, a ideia de tecnologia avançada passando silenciosamente por nossa vizinhança é difícil de ignorar. Contudo, a ciência convencional manteve-se cautelosa. Agências espaciais e equipes de pesquisa enfatizam que a especulação não deve substituir as evidências. Embora dados incomuns mereçam um estudo cuidadoso, afirmações extraordinárias exigem provas robustas, e essas provas ainda não surgiram. Do ponto de vista deles, o comportamento do Atlas de 3E ainda pode ser explicado por processos naturais que ainda não são totalmente compreendidos, especialmente considerando o pouco tempo que os cientistas tiveram para observá-lo. Esse equilíbrio entre curiosidade e cautela define o momento. De um lado,
A especulação destaca o quão estranho o objeto parece quando visto através de modelos familiares. Do outro, a disciplina científica exige paciência, medições repetidas e verificação antes de aceitar conclusões radicais. Nenhum dos lados descarta completamente o outro, mas operam sob regras muito diferentes. O que mais importa não é qual teoria parece mais empolgante, mas como a própria conversa reflete a natureza humana. Diante de algo novo, as pessoas instintivamente buscam significado, padrões e intenções. 3 Atlas tornou-se um espelho desse impulso, revelando como o mistério pode rapidamente obscurecer a linha entre possibilidade e prova. Enquanto o debate continua, uma questão permanece sem resposta. Se a especulação se intensifica quando as evidências são incompletas, o que acontecerá quando os dados futuros finalmente preencherem as lacunas? 3 Atlas não representam perigo para a Terra. No entanto, continua sendo um dos testes mais valiosos que a astronomia moderna já enfrentou, porque obrigou os cientistas a rastrear, analisar e responder a algo que não seguia regras familiares. Pela primeira vez, dados de uma espaçonave orbitando outro planeta foram aceitos pelo Centro de Planetas Menores, marcando um marco importante na defesa planetária. Essa visita mostrou o quão preparados estamos e o quanto ainda temos a aprender. Se o próximo objeto interestelar for menos previsível, estaremos prontos para compreendê-lo a tempo. Compartilhe suas ideias nos comentários e acompanhe para receber atualizações conforme novos dados forem divulgados.